Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, todas e todos vocês, em nome do INSPER. Eu, como representante da área de relacionamento institucional e da área de alumni, quero dizer que somos uma escola sem fins lucrativos e temos uma missão com foco no ensino, na pesquisa e na geração de conhecimento. E o nosso objetivo hoje aqui é promover networking, conexão, visando agregar valor e conhecimento para a comunidade alumni. E para isso, a gente tem diversos comitês alumni que se conectam a partir da identificação de temas relevantes para a nossa comunidade. Hoje a gente tem 11 comitês, o Comitê de Agronegócios, de Organizações Estudantis, o de Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade, o de hoje, que é o de Diversidade, Equidade e Inclusão, que é o nosso novo comitê, o Comitê de Empreendedorismo, o Comitê de Fundraising, de Gestão de Saúde, de Gestão em Políticas Públicas, o Internacional, o de Liderança e o de Tecnologia, são muitos. E hoje, o nosso Comitê Alumni de Diversidade, Equidade e Inclusão terá o seu primeiro evento de comunicação não violenta, com a Cíntia Chiara, especialista no assunto. Cíntia, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, obrigada por compartilhar esse seu conhecimento com a nossa comunidade. E convido agora nossas coordenadoras do comitê, começando pela Sandra Fernandes, para contar um pouquinho sobre o evento, sobre o comitê. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas e aproveitem esse evento. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Sandra, eu sou mulher, cis, hétero, branca, mãe de 2 meninas. Eu sou alumna do CBA 2008 e sou fundadora da Feminanças, que oferece orientação e mentoria de gestão financeira para empreendedoras. Eu, a Ana Urquiza e a Bruna Ankeski, que logo vão se apresentar, nós criamos recentemente o Comitê Alumni, o Comitê Alumni de Diversidade, Equidade e Inclusão, e hoje é um dia muito especial para nós, porque com esse workshop nós vamos abrir a nossa agenda oficial de ações desse comitê. E para começar, nós escolhemos um tema que visa despertar em cada um de nós para as questões humanas que nos fazem priorizar, antes de qualquer outra coisa, o respeito. Respeito é algo que buscamos sempre, já que é fundamental quando pensamos na convivência entre os grupos diversos, primando pela empatia e pela construção conjunta. Assim, essa noite recebemos Cíntia Chiari para a fala de comunicação não violenta. E durante a próxima 1h30, vamos falar, entre outras coisas, sobre a importância de escutarmos, entender quem está ao nosso redor, entendermos nossos sentimentos e pensamentos e termos empatia. A Ana Urquiza teve um imprevisto, infelizmente não pôde estar conosco, e deixou um grande abraço aqui para a gente. E Bruna, você pode se apresentar? Obrigada, Sandra. Boa noite a todas, todos, todes. Eu sou mulher, branca, tenho cabelos longos, escuros, olhos também escuros, cisgênera, hétero. Atrás de mim tem uma estante com vários livros, que é uma das minhas paixões, o Bebê Yoda e os Darth Vaders, inclusive um dos meus cachorros tem esse nome. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Nós criamos esse novo comitê com o apoio da Gia Amorim, que está aqui conosco, líder da comunidade Alumni. Nossa ideia é promover o entendimento, informar e engajar toda a nossa comunidade Alumni nas principais questões dos pilares de diversidade, equidade e inclusão, como o nosso próprio nome já diz. Eu sou gerente de comunicação da AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, e sou alumna do MBA Executivo do INSPER. Bem-vindo, bem-vindas e bem-vindos.
E agora, já que quase todos já chegaram por aqui, eu vou apresentar a Cíntia Chiari. Cíntia, por favor. Olá, boa noite, sou a Cíntia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ser convidada para trazer esse tema que é tão rico para mim, que eu tenho utilizado na minha vida, assim, muito, principalmente no último ano e meio, né, pelo nosso cenário, a gente aqui em casa, então procurei colocar cada dia mais em prática a comunicação não violenta, né, nas minhas relações, e tenho visto muitos benefícios, né, dela na minha vida, e ver essa quantidade de pessoas interessadas nesse tema, a gente estava falando disso, né, antes de começar, é uma coisa que nos alegra demais, né, a gente celebra muito, traz muita esperança, né, de um futuro, de um mundo que a gente valoriza, que a gente acredita, que é possível, né, nessa construção de paz, de mais harmonia, de diálogos mais construtivos, né, de conflitos positivos, entre aspas, né, porque conflito é sempre bom, né, a gente que tem que aprender como lidar com os conflitos, né, então tem uma forma mais pacífica de se resolver as situações, então é nisso que eu acredito, sempre acreditei, então quero dar as boas-vindas, agradecer por estar aqui mesmo e celebrar vocês aqui interessados neste tema. E para começar, eu gostaria de saber um pouco como é que vocês estão chegando. Então, não sei quem conhece, já ouviu falar em comunicação não violenta, quem conhece o nosso, tem o famoso check-in, né? Porque o Marshall fala que assim, o maior número de inverdades que tem é quando a gente pergunta para a pessoa: oi, tudo bem? E as respostas são, normalmente, tudo e você, né? Mas é aquele automático, a gente não para observar e fala assim, peraí, você me perguntou se está tudo bem, deixa eu checar aqui se está tudo bem, né? Então, a gente vai no automatismo ali de, oi, tudo bem? Tudo, e você, tudo bom? E aí segue, né? Segue o barco. Então, a gente sempre faz um check-in, que é para ver como, de fato, a gente está chegando, que sentimentos estão presentes aqui agora. Então, vou convidar vocês para fazer um check-in pelo Mentimeter. Então, vou pedir para vocês, as meninas vão colocar um link aí no chat, para colocar 3 palavrinhas que resumiriam como vocês estão chegando para o nosso encontro de hoje. Tudo bem? É um convite. Quem não se sente à vontade, fique à vontade para não colocar também, tá tudo bem. Já está aqui no site o link. Vocês estão vendo a minha tela? Conforme as pessoas forem preenchendo, então a gente vai conhecendo aqui mais ou menos como que as pessoas estão chegando. O check-in, a gente chama de check-in, né? A gente faz uma analogia muito parecida com quando a gente vai viajar, né? Que a gente chega com a nossa mala no aeroporto e a gente coloca ali a mala para ser despachada. E o atendente não abre a nossa mala, né? A gente só deixa a mala e ela vai. O atendente não abre a mala e fica perguntando, né? E aí, o que tem aqui dentro? Por que você pegou o pijama, não pegou? Então, o check-in, essa é a ideia. A gente traz como a gente está chegando, mas a gente não vai perguntar, né? Ficar investigando por que a pessoa está se sentindo de uma maneira ou de outra, a gente só recebe. Cíntia, deixa eu só avisar vocês que o link... entrou agora, tá? Já colocou, né? Obrigada, Gi. Curioso, mente aberta, cansado. Feliz, animada. Vontade de aprender, muito bom, atenta. E procurem observar, né, o que as pessoas estão trazendo, e tudo isso é bem-vindo, tudo faz parte, né? A gente não julga os sentimentos, né? Não tem bom ou ruim, como a gente aprendeu, né? Mas é tudo bem-vindo, tudo faz parte. Então, vamos começar já a olhar, trazer esse olhar já de curiosidade, de interesse. E de mente aberta, né? Como trouxeram aí, de não julgamento. Focada, atenta, alegre. Bastante gente curiosa. Pensativa, atrasada, tranquila, resfriado.
Tá resfriado, mas tem uns risos ali, pode estar resfriado, mas está feliz, né? Orgulhosa, aprendiz, reflexiva. Muito bem. Então, aqui, como estamos chegando, né? A gente diz que, assim, esse grupo, né, se a gente for ter um olhar de grupo, tudo isso está presente neste grupo. Então, todas as coisas que acontecerem com a gente vai levar em consideração, né, não o que é individual, mas ter essa amplitude de que tudo que está aqui está presente nesse grupo. Então, esse é o nosso check-in. Vamos lá. Então, fizemos nosso check-in, e aqui eu vou trazer um pouquinho sobre o Marshall. Bom, como nós temos 1 hora, né, para falar deste tema, é claro que a comunicação não violenta é um tema bastante abrangente, então é importante deixar claro aqui para vocês que a gente deu uma pincelada, né, em um dos temas, como a Sandra trouxe, que é a questão da empatia, da escuta empática. Então, a gente vai abordar um pouco mais esse tema da escuta empática. Mas eu achei importante também trazer uma visão mais geral, assim, de quem é o Marshall, né, que é o pai da comunicação não violenta, e trazer algumas coisas relacionadas à associação do Marshall com a cultura de paz, que é de onde vem, né, de onde surgiu a comunicação não violenta. Então, o Marshall era psicólogo e ele se inspirou no Gandhi, no Martin Luther King, no Paulo Freire. Ele foi aluno do Rogers, né, do Carl Rogers. Então, o que eles tinham em comum? Eles enxergavam e acreditavam numa mudança profunda de paradigmas, né? E que convidava a todos os envolvidos. Então, é bem amplo, olhando para a questão de sociedade mesmo, né? Que todas as pessoas são importantes dentro deste processo. Ele falava sobre o poder sobre, né? É diferente do poder com. Então, eles valorizam o juntos, né? O poder compartilhado, e não o poder hierárquico. Então, eu sou mãe do Bento, que tem 7 anos, e aí o Bento fala assim, não quero tomar banho. Eu falo, vai tomar banho agora. Aí ele fala, não quero. Eu falo, vai porque eu tô mandando, porque eu sou sua mãe, né? Então, isso é exercer um poder sobre, né? Eu sou sua mãe, eu tô aqui para mandar em você tomar banho, e você toma banho e me obedece. Claro que, praticando a comunicação não violenta, tenho olhado muito para essas questões e tem uma outra forma já de vê-lo, né? E olhar mais para esse olhar de compartilhar com ele algumas decisões. Porque, por ser criança, também tem outras coisas que eu preciso cuidar que ele ainda não tem condições de cuidar por si próprio. Mas é isso, esse olhar é diferente, esse olhar é menos hierarquizado, mais contributivo, mais colaborativo. E aqui, corajosamente, eles expunham as injustiças, né? Esses pensadores, esses pacifistas, e exerciam a liderança íntegra, humilde, e eles humanizavam o seu opressor, né? Então, a gente sempre, dentro da comunicação não violenta, é ter um olhar para o outro como um legítimo outro, como alguém que também tem necessidades, independente do que dos pensamentos e julgamentos que a gente tem sobre a ação deles, né? Mas todas as pessoas têm necessidades por trás, que estão sendo atendidas ou não por trás das suas ações. Então, é desse princípio que parte a comunicação não violenta. Tem uma colinha aqui, porque eu não quero esquecer de falar nada que for importante para vocês. A CNV, ela é inclusiva por natureza, né? Então, ela inclui todas as pessoas por natureza. Então, quando a gente está falando aqui, né, acho que por isso talvez que a Sandra tenha sugerido e compartilhado junto com as meninas dessa decisão de trazer a comunicação não violenta, porque ela tem esse olhar muito para o outro, muito para o cuidado com o outro, né? Não só com o outro, mas consigo mesmo.
Então, muita gente conhece a comunicação não violenta ou ouve falar e pensa que, eu preciso aprender a como me relacionar com a outra pessoa, né? Como ser mais empático com o outro. E a gente tem muito esse olhar de com o outro. Porém, se eu não faço isso comigo, né? Como é que eu vou fazer com o outro? Então, muitas vezes eu sou violento comigo mesmo, né? Com os meus pensamentos, o que eu penso sobre mim, os julgamentos que eu faço sobre mim. Então, é esse cuidado comigo e com o outro. Então, ela é extremamente inclusiva e traz essa autoconexão e, a partir daí, a conexão com o outro. Então, o Marshall fala, né, da gente olhar para a nossa essência, que é divina, e encontrar a essência divina que está no outro. Aqui também é um olhar de o que é e o que não é comunicação não violenta. Então, o que tem aqui? Essa daqui é a capa de um livro do Marshall, de um dos principais livros dele, e ele teve uma tradução que é Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. E aí, muitas vezes, isso pode ser confundido realmente como se a comunicação não violenta fosse uma técnica para a gente aprender a falar de uma determinada maneira que o outro compreenda. Mas não, existem sim algumas formas, né, que ele sugere, mas a gente chama de rodinha de bicicleta, que é para a gente poder se aproximar de uma forma mais gentil de se relacionar e de falar com o outro. Mas a comunicação não violenta, como eu trouxe a questão da cultura de paz, né, que vem desde dessa construção da cultura de paz, ela é muito uma linguagem para a vida. Então, se a tradução aqui fosse feita corretamente, né, que foi feita do inglês, se ela fosse feita de uma forma mais próxima do que seria comunicação não violenta, uma linguagem para a vida. Então, aqui, ó, o que não é comunicação não violenta? Não é a forma de falar e não tem um formato. Não é sobre ser simpático ou ser bonzinho. Também que muita gente pensa isso, né? Então, às vezes, até quem sabe que a pessoa está estudando comunicação não violenta, né, ela tem procurado colocar em prática, já ouvi várias vezes assim, nossa, olha você falando super dura, cadê a comunicação não violenta, né? Então, não é sobre ser fofinho, sobre ser bonzinho, é sobre ser simpático. Não é conseguir o que quer, nem convencer ninguém. Então, se eu uso a comunicação não violenta para falar de uma forma, né, ou para convencer alguém de alguma coisa, isso não tem a ver com a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta é sobre considerar o outro, que é muito diferente de querer convencer o outro, né, mas considerar o outro naquela decisão. A gente vai deixar uns minutinhos para o final, uns minutinhos, uns 15 minutos finais, para tirar dúvidas, tá? Então, só para vocês ficarem tranquilos que a gente vai estar tirando dúvidas, mas se vocês quiserem colocando no chat também, fiquem à vontade para ir colocando, que as meninas já vão se organizando ali, selecionando as perguntas e agrupando para a gente responder no final. E o que é, né? Do que mais se aproxima a comunicação não violenta? É uma linguagem para a vida, é uma visão de mundo e não uma técnica de comunicação. A gente tem os nossos pensamentos, né, uma visão, a forma como eu vejo o mundo, através da comunicação não violenta, é diferente do que eu via antes, né, e aí aqui eu vou detalhar um pouco mais. Então, o meu relacionamento comigo mesmo, com o outro, com a sociedade, com o ambiente, com o todo. É como eu me relaciono com cada uma das pessoas que estão à minha frente, com cada ser, né, não só seres humanos, mas com tudo que está ao meu redor. É a minha forma de me relacionar com a vida. E ela dispõe de algumas ferramentas que apoiam em construções, né, em construir relações mais harmoniosas. É sobre considerar o outro e cuidar para que as necessidades de todos sejam atendidas e não uma necessidade em detrimento da outra. Então, se eu quero algo, mas o outro não quer, o que a gente pode fazer para atender as nossas necessidades, né? O que a gente pode encontrar de opções e ter estratégias para atender a necessidade dos dois. Então, por exemplo, sempre gostei de sair, mas para mim, diversão é importante. Para mim, me divertir é ir para balada. E para o meu marido, não. Para o meu marido se divertir, ele gosta de ficar em casa e assistir um filme. Então, se eu falar assim, não, eu quero ir para balada, a gente vai ficar brigando nisso, né? O nosso conflito vai estar aí. Eu quero ir para balada e eu quero ficar em casa assistindo um filme. E aí a gente faz o quê, né? Quem convence quem a fazer o que o outro quer?
Então, se a gente identifica que a nossa necessidade é a mesma, né, fala assim, não, peraí, eu estou querendo me divertir. E ele fala, eu também. Então, o que a gente pode fazer juntos para se divertir, né? A gente pode chegar à conclusão que, então vamos hoje para a balada e amanhã a gente assiste filme, ou o contrário, ou, então, o que tem algo que a gente gosta, os dois gostam de fazer, né? Os dois gostam de ficar lá sentado lá fora na rede, onde eu moro, que tem uma mata aqui atrás, né? A gente tem um espacinho ali com uma rede. Então a gente gosta de ficar na rede. Então, ficar na rede hoje? Legal, isso me atende, te atende. Então, atende, legal, os dois estão tranquilos com essa decisão. Então, se a gente, o Marshall fala que se a gente consegue identificar num conflito, né? Ele tem muitos exemplos no livro de relacionamentos de casais, por exemplo. Se consegue chegar no conflito, consegue identificar qual é a necessidade que não está sendo atendida, né? Qual a necessidade de cada um, a partir dali, em 20 minutos, um conflito é resolvido. Então, é bem interessante nisso, porque às vezes tem conflitos que duram muito, 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 muito tempo, né? Então, basta identificar o que me atenderia e o que atenderia o outro. Então, por isso que não é um em detrimento do outro. A CNV ajuda a afastar a ideia de bom ou mal, certo e errado. Então, se a gente o que é bom para mim não é bom para o outro, muitas vezes, né? Se eu julgo que algo é bacana e outra pessoa pode dizer que não é. Então, isso parte do que a gente conhece, do nosso julgamento, do que a gente aprendeu, né? De como a gente cresceu, das nossas ideias. Então, não necessariamente o que é bom para mim é bom para o outro. Então, a CNV parte disso, assim, né? Não tem certo e errado, bom e mal, né? Tem aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acredita, aquilo que faz sentido para a gente. E tem até uma frase que eu gosto muito, que é do Rumi, que é um poeta que, enfim, tem muitas frases dele associadas com a comunicação não violenta, que é, para além de certo e errado, existe um campo, e eu me encontro com você lá. Então, um lugar possível de se encontrar com alguém, né, é estar nesse campo neutro, em que eu não quero fazer valer aquilo que eu acredito, e o outro também. Então, a gente abre mão daquilo das nossas certezas, que eu acho que é a parte mais difícil, né, porque quando a gente tem certeza, a gente quer convencer o outro que a gente está certo, mas eu abro mão das minhas certezas e eu me abro para ouvir o outro, para conhecer algo para além daquilo que eu estava imaginando, né? Então, a questão da dualidade, a comunicação olha bastante para isso, da gente não tirar os julgamentos, né? Porque falar para a gente não julgar é a mesma coisa que falar para a nossa unha parar de crescer, né? É muito difícil. Então, não é não julgar. Eu vou julgar, mas o que eu vou fazer com aquilo? De que forma que eu uso esse julgamento, né, a meu favor? A CNV, ela propõe uma postura protetiva e não uma postura punitiva, né? Então, ele fala do uso protetivo da força, né, que é quando a gente, de fato, precisa proteger alguém da vida, né, tem a vida que está em risco. Mas, se eu quero fazer uma transformação no mundo, né, se eu quero uma mentalidade de não punição, por exemplo, eu preciso começar dentro da minha casa, dentro da minha cabeça, né, porque a minha mentalidade, a minha forma de ver o mundo, ela é muitas vezes punitiva, né? Então, eu dei o exemplo do meu filho, então eu posso falar para ele, olha, às vezes até parece bonitinho assim, né? Bento, o que você acha de tomar banho e da mamãe assistir filme com você e comer pipoca, né? Olha que gostoso. Aí ele vai tomar banho para me atender, né? Porque ele quer comer. Então, assim, aí então dá a entender o quê? Se ele fizer isso, tem o que ele quer, se ele não fizer, não vai ter, né? Então, como é que eu posso ter uma postura mais protetiva e menos punitiva, né? Isso tá na minha mentalidade também. Então, eu me policiar, né? Se eu quero ver a diferença, sabe aquela frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, é exatamente isso. Então, o processo, né, da comunicação não violenta é sobre autoconhecimento, né? Ele é sobre conexão, é sobre escuta, é sobre empatia, compaixão, consigo, com o outro e com o todo. E aí, aqui, a gente aprofundando um pouco mais, né, a gente vai entrar no tema da escuta.
Então, tem lá a frase do Rubem Alves, não sei se vocês já ouviram, né, o texto dele, que fala que ele vê cursos anunciados de oratória. Tem muitos, né? Agora, de escutatória, ele fala, até pensei em criar, mas eu acho que não ia ter público, né, para o curso de escutatória, porque a gente tem muita necessidade de falar mesmo, né, o ser humano. E a gente tem, muitas vezes, pouca disponibilidade para ouvir. Então, quanto mais a gente se abre para ouvir a nós mesmos, né? Quando eu falo do oi, tudo bem? E a gente vai no automático, tudo e você, a gente não está se ouvindo, de fato, né? A gente não sabe o que está acontecendo dentro de nós. E aí, automaticamente, eu também não sei o que está acontecendo dentro do outro, né? Não sei quem é esse outro que está se relacionando comigo, né? O que tem por trás dessa fala dessa pessoa? A gente pega né? Pega a frase, pega para a gente e fica nessa, né, nessa discussão, nesse bate-volta, né, nessa discussão. Então, é a gente se ouvir mais e ouvir mais o outro. E aí, eu trouxe um videozinho aqui para a gente assistir. Não sei se vocês já... A Porta dos Fundos, acredito que a maioria de vocês deve conhecer, mas esse vídeo especificamente, vamos ver. Quem já conhece, talvez agora vai ver com esse outro olhar. Vamos ver. Sem banana, só granola, boto o açaí, só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio, Renato, querido, como é que você tá? tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia, como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu crianço, né? Meu filho Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Ah, hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Tá. Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só some. preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Muito bom esse vídeo, né? É claro que ele é um pouco exagerado, né? Dificilmente a gente tem esse nível, né, de desatenção. Mas quantas vezes a gente já se sentiu assim, né? Apareceu aqui na escutatória zero. Quantas vezes a gente já se sentiu assim, né? Falando com alguém, a pessoa, às vezes ela tá até te ouvindo, assim, tá? Não, sabe aquela assim? Não, claro, pode falar, tô te ouvindo. Você falou da Cíntia, né? Isso. Não, só vou ver um negócio aqui, mas, né? A gente tá conversando com a pessoa, ela tá assim, né? Principalmente hoje em dia com celular, tecnologia. Então, a gente não é escutado, né? Muitas vezes, de fato, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo, mas não tá escutando de verdade, né? E o contrário também. A gente está tão no mundo, tão fazendo tantas coisas, tão sempre ocupado, cheio de tarefas, e a gente acha que tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E tá ouvindo, tá fazendo outras coisas, enfim. Então, é um pouco exagerado, mas é um pouco por aí também que a gente experimenta de não escuta no nosso dia a dia. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês alguns tipos de escuta, né? Que são 3 tipos de escuta. Então, eu posso ouvir para falar. Então, enquanto a pessoa está conversando comigo,
ela falou a primeira frase, aquela primeira frase eu já, nossa, é verdade, eu tô, muitas vezes, né, eu vou lá pensando comigo mesmo, né, tô olhando para a cara da pessoa, tô fazendo cara de que tô escutando, né, de que tô ouvindo, mas tô lá pensando, nossa, é verdade, também já aconteceu comigo isso, caramba, não sei o quê, e eu não vejo a hora que a pessoa termina de falar, que é para eu falar também sobre aquilo, né. Aí, quando a gente vai para um outro nível, um pouco mais aprofundado, é o ouvir para escutar, né? Então, a gente até tem interesse, tá ali parado com a pessoa, tá ouvindo o que ela tá falando. Ah, você tá me dizendo que legal que você foi na festa, que foi gostoso, né? Ah, não, bacana, nossa, é bom festa. A gente tá até ali com ela, no tema dela, ouvindo, enfim. Mas tem um outro, vamos dizer assim, um último nível aí de escuta que entra, que a gente fala da escuta empática, que é ouvir para compreender de fato, né? O que o outro tá trazendo, né? E o Marshall chama de receber com empatia, que é maravilhoso, porque é de verdade o fato de você receber aquilo que você, né, que estão te entregando. Quando a pessoa está falando algo para você, ela está te entregando coisas que estão acontecendo com ela, coisas da vida dela, né? E aí a gente ter a postura, que aí seria, eu diria que é uma postura, né, de receber com empatia. Então, eu preciso estar presente, de fato, ali, né, naquele momento, e cessar um pouco os meus julgamentos para abrir os meus ouvidos e ouvir para além daquilo que ela está trazendo. E aí, é dentro do quê? De observação. O que aquela pessoa observa sobre aquele tema que ela está trazendo? Quais são os sentimentos que tem por trás daquilo, né? Como que ela se sente nessa situação, né? O que eu diria que ela se sente? Na verdade, a gente chama até de chute empático, né? Porque eu posso perguntar para ela e ela vai me dizer, ah, me sinto assim mesmo, né? Quais são os pensamentos e quais são as necessidades que estão por trás daquilo, né? Necessidades atendidas ou não, que estão por trás daquela história que ela está me contando. Então, o receber com empatia é nesse lugar de presença, de busca de conexão com o outro, uma conexão genuína, um interesse genuíno, né? É um exercício de presença e de percepção. E aí, o que eu trouxe aqui, né, para a gente? Um exercício de autoempatia, né? Então, muito se fala sobre empatia hoje em dia, e aí tem, né, as várias definições aí do que é empatia, né? Estar com o outro, sentir com o outro, se colocar no lugar do outro. Mas a empatia, quando a gente está falando do receber com empatia do Marshall, é exatamente isso, a gente cuidar do que é o fato observável ali que aquela pessoa está me trazendo, quais são os pensamentos, sentimentos e necessidades que tem naquela história que ela está me contando sobre ela, né? Tem esse interesse. E aí a autoempatia também tem os mesmos elementos, né? Então, se acontece, tem um fato observável ali que alguém falou algo para mim que me chateou, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava num ambiente de trabalho e aí uma pessoa falou para mim assim, ah, vai chorar de novo? Então, o que seria esse fato observável? Uma frase que pegou para mim, né? Foi isso. Ah, vai chorar de novo? Então, o que eu pensei, né, sobre aquilo? Caramba, não posso me emocionar, né? Não posso nem chorar. Não, ele não se importa comigo, ele não quer saber, né, do meu problema, né? Tem vários pensamentos sobre essa frase que estão ali rondando, né, minha cabeça. Como é que eu me sinto? Putz, me senti triste, né? Gostaria de ter sido mais compreendida, né? Gostaria de ter sido vista, gostaria de ter recebido afeto, que eu estou entrando aqui no meio das necessidades aqui. E aí, fazendo esse exercício, eu poderia até fazer um pedido para ele. Eu poderia falar assim, poxa, será que você poderia me escutar um pouco mais, para além do meu choro, né? Desconsidera o meu choro, mas tem coisas que são importantes que eu gostaria de falar com você. Como é para você ouvir isso agora, né? Então, quando a gente faz esse exercício, né, de autoempatia, é um momento que a gente dá uma esvaziada, porque a gente compreende o que está acontecendo aqui dentro, né, o que se passa com a gente. E aí fica mais fácil ser empático com o outro. Então, tem uma pesquisa que parece que o Ocidente é mais difícil, a gente muda mais pelo outro, né? A gente tem muito esse cuidado com o outro. Então, às vezes, é mais fácil ser empático com a outra pessoa do que comigo mesmo, né? E então, esse exercício, eu falo que é um exercício de cabeceira.
sabe assim, você está chateado com alguma coisa, enfim, aconteceu algum evento, e você gostaria de fazer esse aprofundamento, né? Então, pega esse exercício, vai lá no seu quarto e fica quietinho ali observando, né? Putz, o que me chateou? Ah, foi esse ponto aqui que essa pessoa falou. O que eu pensei sobre isso? Né? O que eu senti? Que necessidade minha eu estava precisando atender ali que não foi atendida naquele momento? Então, essa autorreflexão traz muito autoconhecimento, né? Traz muito por que eu penso e sinto de acordo com algumas coisas, né, que acontecem. Então, as necessidades, né, atendidas ou não, me geram sentimentos que me trazem bem-estar ou não, me geram pensamentos que me trazem bem-estar ou não. Então, a necessidade, ela é meio que um nosso núcleo ali das questões, né? É a partir delas que a gente sente coisas e pensa coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma necessidade, eu tenho uma listinha aqui, tá? Porque a gente não tem esse vocabulário, né? A gente não é habituado a falar dos nossos sentimentos, por exemplo. Quando a gente fala, o que você está sentindo? Ou assim, ou eu sinto medo, alegria, raiva, tristeza, né? Sei lá, ódio. E olhe lá, né? Porque falar que sente raiva ou que sente ódio é uma coisa muito pesada, né? Não pode. Né? Estou, claro, falando aqui uma coisa que não é verdade, a gente aprendeu assim, né, que não pode, que é feio, que não deve, mas não, todos os sentimentos são bem-vindos, né, todos os sentimentos são legítimos, então é a gente legitimar aquilo que a gente está sentindo, para poder cuidar, porque senão eu não cuido, né, se eu não posso sentir isso, eu não cuido. Então, eu tenho uma listinha aqui de vocabulário de sentimentos e necessidades. Então, por exemplo, se eu tenho uma necessidade de afeto atendida, eu vou ficar feliz, eu vou me sentir amada, né? Se eu tenho uma necessidade de afeto não atendida, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir não vista. Então, a nossa necessidade determina muitas coisas, né? Tem uma frase do Marshall que diz, né, que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E quando a gente fala de violência, a violência não é só violência física, né? Aqui, quando a gente fala de comunicação não violenta, quando a gente fala assim, ai, nossa, não acredito que eu fiz isso, ai, de novo errei, pronto, isso é uma violência que a gente faz com a gente mesmo. Né? Mas se a gente for parar para olhar, qual que é a necessidade que está por trás disso que não foi atendida para que eu pense isso sobre mim? Então, meus tempos estão acabando, certo? Dá vontade de continuar aqui por mais algumas noites, né? Mas é isso, assim, a partir do momento que eu fiz isso, por exemplo, esse exercício com essa frase que aconteceu comigo, aí de repente eu posso pensar, tá, mas espera aí, a frase que ele falou, né? Por que ele falou, vai chorar de novo? O que será que ele pensa, né? O que será que ele vai pensando naquela hora? Nossa, caramba, preciso que ela faça tal trabalho aqui para mim, preciso entregar e agora ela tá chorando e não vai ter tempo, pode se desestabilizar. O que ele sente? Ele fica com medo. Isso aqui, claro, eu chamo de chute empático, né? Estou supondo que pode ser isso que ele esteja pensando, ele pode sentir medo, né? Preocupação, porque tem uma necessidade ali de entregar aquele trabalho, enfim, tem uma urgência. Então, a partir do momento que eu fui empática comigo, também é provável que eu tenha mais facilidade para ser empático com o outro também. Então, como nem sempre a gente tem uma pessoa ali disponível, né? A gente fala muito das redes de apoio dentro da comunicação não violenta, porque, de fato, é um conteúdo muito simples, mas a prática, né, requer muita dedicação. Então, os grupos de apoio, a gente fala de pares empáticos, que é alguém que você vai ligar e vai trazer isso, a pessoa vai te apoiar a identificar sentimentos, necessidades e pensamentos. Esse exercício aqui, de cabeceira, se você tem ele ali do seu ladinho, já te ajuda, né, a olhar um pouco para si e acalmar o seu coração. Eu acho que era isso que a gente tinha para compartilhar hoje, né, sobre essa importância da escuta empática, né, da empatia com a gente, com o outro, esse ponto de legitimar o que o outro sente, legitimar o que a gente sente, né,
e que a gente não aprendeu a fazer isso, porque eu me lembro muitas vezes assim, tô com medo. Medo do quê? Larga a mão de ser tonta. O que tem no claro que não tem no escuro? Enfim, então a gente não é permitido, né, sentir medo. Então, acho que legitimar o sentimento, né, fiquei chateado, fiquei irritado, né, tô feliz, né, às vezes a gente tá feliz e não é legítimo. Você tá feliz por causa disso? Uma bobeira dessa, né? Então, essas experiências, né, fazem a gente, desde pequeno, ir medindo ali, né, o que é possível, o que eu posso sentir, o que eu não posso, o que é bonito, o que é feio, o que é legal, o que não é, o que vai agradar, o que não vai, né, e a gente cresce assim. Então, acho que se aqui fica claro que tudo que a gente sente, né, é bem-vindo, e que o que a gente tem que fazer é cuidar disso, né, saber o que eu vou fazer, como eu vou lidar com isso que eu estou sentindo, né, e escolher uma melhor forma de lidar com esse sentimento, é muito bacana. E o quanto é importante eu ser empático com o outro, mas comigo também, né? E olhar para o outro, reconhecer o outro como um legítimo outro, como alguém que está ali, que tem os mesmos sentimentos e necessidades que eu tenho. É isso que nos conecta, é isso que nos torna humanos, né? E parecidos, e que faz com que a gente sinta maior conexão e vontade e curiosidade, né, do outro. Então, em maior ou menor intensidade, em momentos diferentes, mas se a gente pega a lista de necessidades humanas universais e pergunta se alguém não experimenta isso, todo mundo vai dizer que sim, né, que aquela lista, todo mundo tem necessidade de afeto, todo mundo tem necessidade de amor, todo mundo tem necessidade de abrigo, enfim. E então isso é o que nos conecta. Então sempre quando a gente encontrar um outro, né, estou vendo vocês aqui a gente vai abrir para as perguntas agora. Estou vendo vocês aí nos quadradinhos, né, na minha telinha aqui, e eu fico vendo vocês com necessidades, sentimentos parecidos com os meus. E isso torna a gente tão próximo, né? Eu olho para vocês e parece até que a gente já se conhece, porque traz essa proximidade, esse carinho, essa admiração, esse respeito por cada um de vocês. Porque eu reconheço em cada um de vocês essa humanidade que nós temos em comum. Então, acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Tem muito mais, né? Mas, nessa noite, era esse o tema. E estou aberta para as perguntas e, se quiserem depois meu contato, me procurar, ou as meninas, né, me passam as perguntas, eu respondo, e a gente coloca em algum lugar que dê para vocês acessarem. E Temos agradeço muito perguntas. a presença de vocês, a companhia de vocês nessa noite. Cíntia, muito, muito obrigada por você estar aqui. A gente tem algumas perguntas. E antes das perguntas, eu só queria compartilhar um pouco da minha experiência com a CNV e a Cíntia. Nós somos amigas de longa data, e conversar com a Cíntia, o que me levou a fazer o curso com a Cíntia, eu queria compartilhar isso com vocês, da CNV. É aquela ligação, né, para uma amiga, começou a pandemia, ninguém sabe o que é nada, né, aquela confusão geral de organização, de logística dentro de casa, com tudo, e a Cíntia, ela fazia tantas perguntas, e eu acho que está muito nesse lugar, assim, que me fazia refletir. Eu ainda não tinha esse template, eu vou falar, né, na minha mente, que ela acabou de passar, mas ela vinha me fazendo perguntas. Nossa, mas eu estou brava. Nossa, mas eu estou exausta. Não, porque eu estou fazendo muita coisa. Não, porque essa divisão agora com meu marido está complicada. 2 filhas, 2 em casa. E aí ela falava, você está falando que você tem uma necessidade de atenção? E você acha que seu marido tem uma necessidade de contribuição no trabalho dele? Então, ela vinha fazendo muitas perguntas para que eu mesma viesse fazendo reflexão de, ok, pode ser que ele também tenha uma outra necessidade, né? Isso foi o que me chamou, assim, e conversando, foi aí que eu
que eu resolvi fazer o curso, porque realmente a gente aplica, né, em todos os lugares. E eu fiz esse comentário porque uma das perguntas que eu quero começar aqui, Cíntia, é essa. Eu acho que eu entendi os conceitos, estou tentando ver como aplicar. Você consegue dar alguns exemplos? Sim, é que a maior ajuda, complementando isso que a Sandra trouxe, né? A gente tem que rever o nosso conceito de ajuda, né? A gente acha que ajuda alguém quando a gente dá um conselho, quando a gente encoraja a pessoa, né? E a gente faz isso com a melhor das intenções, né? A gente quer o bem-estar do outro, a gente se preocupa muito e gosta muito de ajudar, né? Isso é natural do ser humano, né? O Marshall fala que nós somos compassivos por natureza. E a melhor ajuda que a gente pode dar é o nosso ouvir, né? O receber com empatia e ajudar o outro, ajudá-lo a perceber o que ele sente e qual a necessidade que tem por trás, que não está sendo atendida naquele momento, né? Então, essa é a maior ajuda, porque ajuda ele a olhar para dentro de si, porque cada um de nós tem as respostas. A gente sabe, né? Ninguém melhor do que a gente para saber o que a gente vive, quando a gente vive, onde a gente vive, e qual a melhor decisão naquele momento. Então, a gente só precisa de apoio para identificar o que a gente sente e qual a necessidade que naquele momento não está sendo atendida, que está me gerando aquele sentimento, aquele pensamento. Então, é isso. E quando fala de apoio para colocar em prática, foi sobre essa pergunta, né? Como é que a gente coloca em prática? Sim, é esse exercício de autoobservação, né? Porque o outro está nos dando um presente, na verdade, porque o que a gente experimenta com o outro são informações sobre nós. Sabe, né, ele vai lá e liga o botãozinho lá do carro que fala assim, ó, tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem, esse é o papel do outro na nossa vida. Né, ele fala algo que, opa, peraí, isso aqui me tocou. Né, o que disso aqui é meu? Por que tem um alerta aqui, né? Tem um livro de educação não violenta da Elisama Santos que ela fala isso, que é mais voltado, muito voltado também para criança, né, para educação, né, e para criança. Mas ela fala isso, se não tem o roxinho ali, né, se nunca foi batido ali, não vai doer. Se doeu, tem um roxinho, né? O que é esse meu roxinho? Então, é essa oportunidade que a gente tem de olhar para a gente e para poder curar aquilo que nos dói, né? Aquela nossa dor. Então, acho que esse movimento é um movimento falando por mim, né? Acho que cada um tem o seu processo, tem a sua forma, mas o meu processo tem sido muito esse, de olhar, me compreender, né? Usar isso para me compreender e para cuidar dos meus roxinhos. Porque se a Sandra fala algo que me vai lá no meu roxinho, que me machuca, e aí eu falo assim, não vou mais falar com a Sandra, vou ser amiga da Gisele agora. Aí a Gisele fala algo, foi no mesmo roxinho, também não vou mais falar com a Gisele, né? Aí, enfim, e aquilo é meu, né? Então, como é que eu posso fazer? É claro que o Marshall traz muito a questão também da gente tornar a nossa vida do outro mais maravilhosa, né? O outro pode apoiar na minha vida, pode fazer algo diferente também para tornar a minha vida mais maravilhosa? Com certeza, todos podemos, né? Apoiarmos uns aos outros. Então, mas esse para mim foi o caminho que eu busquei, de fato entender, peraí, por que isso daqui doeu, né? E aí um processo terapêutico me ajuda também. Eu acho que a CNV é uma das formas, né? Tem várias formas de autoconhecimento, várias possibilidades de autoconhecimento. A CNV é uma delas, maravilhosa, que eu amo, né? E faz muito sentido para mim. Mas eu faço terapia, enfim, aprofundo em outras ferramentas também, que eu gosto muito, mas é isso, para me conhecer, eu acho que quanto mais eu me conheço, né, mais eu vou identificando aquilo que me faz feliz, né, aquilo que me faz viver em paz. E, Cíntia, tem uma outra pergunta aqui também, falando no contexto corporativo. O Marcelo está falando, pelo que eu entendo, para não sermos diretivos, precisamos estar abertos para ouvir e priorizar em conjunto as atividades. Mas só funciona se esse exercício flui, inclusive, para as alçadas superiores, certo? Sim, eu entendo o que o Marcelo está trazendo, essa dificuldade, né? Como é que eu faço daqui para baixo, né? Então, tem alguém me cobrando de um jeito aqui,
Mas eu acredito muito nisso, que é cada um fazendo o seu papel, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, se eu tenho condições de fazer isso, né, com os meus colaboradores, de ter uma coisa mais conjunta, por que não experimentar, né? O que de cima vai cobrar é um resultado, né? Ele quer ter um resultado. E aí você pode construir isso de uma, né, a sua maneira. Tem empresas que, muitas ou a maioria, talvez, não sei, né? Eu estou afastada um pouco do ambiente corporativo, tem algum tempo já, porque eu saí para me dedicar exatamente à comunicação não violenta. Aí veio a pandemia e eu me dediquei à prática da comunicação não violenta, né? Aula online de filho pequeno, né? Então foi aquele. Não foi fácil também dar continuidade a isso. Então, mas tem muitas empresas que são bastante hierarquizadas, né, que daí acaba sendo um pouco mais difícil mesmo de ter esse outro olhar da comunicação não violenta, né. Eu ouvi uma pergunta sobre a questão estrutural, né, então a gente tem questões que são estruturais mesmo, né, que é da mentalidade humana, então que a gente precisa justamente caminhar para ir fazendo essa transformação, mas não é uma transformação rápida, né, não vejo isso como rápida, mas vejo como possível. E aí eu vejo como um passo a passo, né, com a gente fazendo a nossa parte. Então, se eu tenho a intenção de incluir o outro, né, se o meu colaborador percebe que eu não estou ali para mandar ele para obedecer, né, que tem coisas que talvez eu vou ter que pedir de um jeito, né, mais firme, eu vou ter que falar, putz, cara, isso aqui vai ter que ser assim, enfim, mas ele vai perceber que você tem a intenção, que importa o que ele pensa, que importa o que ele sente, que importa, né, enfim, a opinião dele, que isso é importante para você. Então, essa intenção, a intencionalidade, ela é muito considerada, ela é muito perceptível, né? Então, a pessoa já vai ter uma outra, o Marshall fala assim, se a gente ouve um pedido e a gente percebe que a gente é considerado, é mais fácil de eu querer atender do que se eu ouço isso como uma exigência, como uma obrigação em fazer aquilo. E a gente pode ver isso por nós mesmos, né? Quando a gente percebe que tem um pedido de alguém que inclui e considera a gente, você faz com todo prazer, né? Muito mais fácil você querer fazer do que quando é uma imposição. Então, sim, não é tão fácil, né, num ambiente corporativo, no sentido de empresas que são mais hierarquizadas, mas é possível você considerar o outro, né? Você ter esse olhar para o outro diferenciado, né? Mas tem mudado bastante, isso eu tenho ficado muito feliz de ver o interesse das pessoas e das empresas, assim, no tema, não só no tema especificamente de comunicação não violenta, mas nesses temas que são mais humanizados, né? Então, tem sido bem bacana. Vicente, ainda no âmbito profissional, tem uma outra pergunta. Como lidar ou usar a CNV no momento em que você está exposto ao assédio moral no trabalho? Como responder usando a CNV? Primeiro, eu queria dizer que sinto muito, né, por essa situação, mas será que tem, Cíntia, uma forma de colocar esses sentimentos, essa necessidade aqui, nesse caso? Sim, sempre tem uma forma, né? É que não tem uma regra. Então, eu sinto dificuldade de responder essa pergunta, porque eu não conheço o contexto, né? Porque a gente tem, enfim, uma parte aqui de algo que está acontecendo. Então, eu não me sinto confortável em dar uma resposta talvez tão assertiva quanto a pessoa gostaria, assim, do que fazer, sabe? Quando acontecer isso, fale assim ou fale assado, mas é importante é importante cuidar e buscar, enfim, apoio, ou eu lembrei lá das formas de receber uma mensagem difícil, né? Porque seria isso, porque tem como eu me sinto em relação a essa situação, né? Que necessidade minha não está sendo atendida, né? Agora, são muitas variáveis, o quanto o outro está disposto, né, o quanto eu tenho liberdade, né, ou, enfim, eu acho que é uma situação muito delicada, assim, para uma resposta, para dar uma resposta do que fazer, entende? Mas eu me coloco à disposição se depois ela quiser me ligar e conversar sobre isso, porque acho que tem outros elementos aí que não, enfim, que eu não vou nem querer expor, ninguém aqui, para a gente poder compreender um pouco mais e apoiar no direcionamento. Tá bom?
Eu peço desculpas, Tá bom. mas eu prefiro que seja assim, se a pessoa pode me Aham. procurar e eu me coloco à disposição. Tá ótimo. E aqui também tem pedido, Cíntia, de compartilhar a apresentação e a lista de exemplos dos sentimentos. Ah, maravilhoso, que bom que a pessoa lembrou. Ótimo. Eu vou compartilhar a lista de sentimentos e de necessidades. Tem um baralho chamado Grok, que é muito bacana, que são dois bloquinhos, são muitos, né? Muitas cartas, sei lá, 80, 100 cartas de cada um deles. E a gente está acostumado com tão pouco, né? Nosso vocabulário. Seria bacana, mas sim, eu compartilho a lista com os sentimentos e necessidades e compartilho a apresentação também, sem problemas. Ah, obrigada. E aí tem mais uma pergunta aqui também interessante. Costumo ser direta e assertiva, e isso nem sempre é bem-vindo e às vezes é interpretado como agressivo, ainda que o conteúdo ou o tom não seja, ainda que eu não esteja muito enquadrado em CNV, você teria algumas dicas? Uhum, sim, isso é bastante comum, né? Eu já ouvi muito isso, sabe assim? Não é o que você fala, é o como você fala. E eu me dava muito desespero. Ai, fica com o que eu tô falando, esquece o como. Mas eu até estava falando outro dia assim, ó, por mais que a gente tenha a intenção, né, por mais que a gente tenha a intenção positiva, por mais que a gente fale de um jeito, eu falei exatamente ali como a CNV fala, né, eu me sinto assim porque minha necessidade X não foi atendida, você está se sentindo assim porque a sua necessidade Y não foi atendida? Então, por mais que eu use, né, essas regrinhas, vamos dizer assim, esse formato, como o outro vai receber, a gente não controla. Né? Então, o outro pode ouvir aquilo, porque aquilo tem uma feridinha lá dentro, tem um rostinho dele, né? Que ele pegou aquilo e a forma como ouviu remeteu a alguma coisa que é do outro, né? Então, a gente não tem controle sobre o outro. Mas se a pessoa fala assim, porque você não precisa não precisa falar assim comigo, aí eu posso perguntar, você gostaria que eu falasse de uma forma mais tranquila, né? Você tem necessidade, quer que eu abaixe mais o tom? O que está te incomodando? Se isso de fato for genuíno seu de querer saber, né? Naquele momento, porque não adianta só, né? Tá com aquele negócio aí, assim, você tá querendo que eu fale mais fofinho com você, né? Com aquela sensação, né? De vontade de enforcar a pessoa. Não adianta, né? Então, por isso que eu falo assim, quanto mais a gente puder se conhecer e se perceber, melhor, porque muitas vezes o outro vai ter uma boa intenção, vai falar de um jeito bacana, enfim, com um tom de voz, e ainda assim vai me machucar, e ainda assim vai me doer. Por que aquilo me doeu? Né? Então, do mesmo jeito que a gente não tem o conhecimento do porquê que aquilo deu na gente, o outro também não tem. Então, a gente não tem o controle, o que a gente pode é se interessar, né? Eu entendo que o interesse genuíno, essa vontade de se conectar, é que faz com que a conversa ali siga e que você vai compreendendo um pouco mais sobre o outro. É fazendo essa escuta empática mesmo, de procurar ajudar a identificar como ele se sentiu, qual a necessidade que não está sendo atendida. Então, enfim, é um pouco disso, assim. Porque às vezes, por mais que o tom de voz seja ameno, né, já teve gente que falou para mim coisas que eu não achei muito legais, num tom de voz super suave. E já teve gente que foi firme e foi incrível, porque me ajudou muito, né? Então, depende muito de como o outro recebe e do nosso interesse em, de fato, construir ali aquela relação. E tem mais uma pergunta aqui. Podemos dizer que a andragogia tem um tom de CNV em ambiente corporativo? Fala mais sobre isso. Quem que perguntou? Se a pessoa quiser abrir também, fica à vontade. Quiser abrir o microfone. O Alexandre quer abrir Ô, o microfone? Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Muito Oi, obrigado tudo bem. muito obrigado pelo compartilhamento, o compartilhamento das informações. Desculpa que o resfriado sou eu aqui. Espero que fique bem. Obrigado. Dentro dos princípios da andragogia está no esclarecimento para o adulto de algumas explicações, de alguns direcionais que você precisa dar. É o oposto da pedagogia, né? A capacidade que a gente tem de esclarecer para o adulto o que ele precisa fazer dentro do ambiente corporativo.
você acha que esses princípios, eles fazem parte de uma comunicação violenta para nós? De uma comunicação violenta? De uma comunicação não violenta. Eu não conheço a fundo a andragogia, tá? Então não vou conseguir associar com a andragogia. Mas a comunicação não violenta, sim, ela faz parte do esclarecimento, porque quando eu tenho clareza, né, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, das minhas necessidades, a minha forma de me relacionar com o outro fica muito mais simples, né? Então, acho que a partir dessa clareza. Entendi. Não, eu acho que, na realidade, falamos a mesma coisa, então, com direcionais diferentes. Mas te agradeço. Realmente eu acho que dá para nós usarmos, dentro de uma situação hierárquica, entender que a andragogia é a arte de ensinar um adulto, né? Tendo como pilar a hierarquia no nosso mundo, eu acho que dá para a gente permear a comunicação violenta. Mas na realidade, sou eu que tenho que ler mais sobre comunicação violenta, na realidade. E eu sobre andragogia. Te agradeço de coração. Obrigadão. Imagina, eu te agradeço pela pergunta e por deixar uma pulguinha aqui atrás da minha orelha. Que quando você fala de hierarquia, e aí quando a gente fala, eu não sei se o que você chama de hierarquia é hierarquia de estrutura mesmo, sabe? É estrutural. O mais alto mandando o mais baixo, né? O mais Exato. Poderoso para os menos poderosos. E a comunicação não violenta, ela parte do igual mesmo, né? Da nossa igualdade. Tanto que a gente sempre está em círculos, porque eu estou aqui tanto como aprendiz, né? Como alguém que tem algum conhecimento a mais, de quem ainda não teve contato, mas não de um lugar de superior, sabe? A comunicação não violenta, ela atua muito nesse lugar de igualdade, somos aqui iguais. Então, se a gente for decidir ficar aqui até 9 horas, 10 horas, a gente vai combinar, vai falar assim, tá tudo bem para vocês a gente passar um pouco do horário? Tá tudo bem para vocês? Então, a gente não tem essa questão da hierarquia, né? Pelo contrário, a gente ter esse olhar do outro como igual, né? Do outro como alguém que tem ali as necessidades dele também e que a gente tem que considerar. Não sei se deu um pouco mais de clareza. Não, lógico que deu, tá ótimo, te agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Melhoras. E tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta. A comunicação violenta é estrutural no Brasil? Qual é a sua opinião? Os exemplos apresentados estão impregnados na sociedade. Sim, até acho que no começo lá da apresentação eu trouxe exatamente isso, né, que a comunicação não violenta, por isso que ela é tão ampla, assim, não é uma técnica de comunicação que se eu falar nesse quadradinho aqui vai ficar tudo bem, né, eu vou falar direito, né, vou falar certinho, mas é uma mudança da nossa mentalidade, né, de como a gente age na vida, de como a gente está no mundo. Então, é exatamente isso, se eu olho para o meu filho como alguém indefeso em que eu mando, ele tem que fazer, né, o que eu falo para ele fazer, isso está na minha cabeça, né? Então, quando eu falo, lá os políticos que mandam no país, né? Ok, mas isso quando fala, de fato, é estrutural, né? E eu faço parte dessa estrutura. Então, eu acho que aonde a gente ganha quando a gente traz essa corresponsabilidade, né? Corresponsabilidade para a gente, e a gente faz diferença no nosso núcleo, começa a aprofundar mais, conhecer mais, para poder fazer essa diferença no nosso núcleo, né, no meu núcleo familiar, no meu trabalho, né, com as pessoas que eu me relaciono, com os meus amigos, enfim, e isso vai fazendo, né, essa mudança vai acontecendo, né, eu vou mudando essa estrutura, esse inconsciente coletivo, vou fazendo a diferença nesse todo. Então, começa comigo. Mas, sim, é estrutural.
né? Como as nossas, quando a gente entra também nas questões de diversidade, né? São coisas estruturais também. Então, a gente está todo mundo junto aí, procurando fazer essa mudança de mentalidade individualmente no nosso núcleo, para que o todo possa mudar também. Mas não dá mais só para responsabilizar o outro, né? Eu acho que esse é o ponto, é puxar um pouco mais a responsabilidade, assim, qual que é a minha parte dentro disso? Eu vou confessar um negócio aqui para vocês que foi interessante, assim, foi uma experiência muito interessante. Eu moro aqui, né, numa casa que no fundo aqui tem um monte de mato, eu sempre tive muito medo de bicho. E aí teve um dia, até é engraçado, mas só que não, né? Aí teve um dia que tinha um monte de bichinho, esses bichinhos de calor e caindo na comida, um monte de coisa. E aí eu peguei e peguei a vassoura, porque tinha um monte assim no chão, e varri. E eu me senti tão mal com aquilo. Nunca imaginei que eu me senti mal com aquilo. Eu olhei aqueles bichinhos e falei, gente, olha o que eu fiz com os bichinhos os bichinhos do calor. Eu fiquei muito mal, me senti muito mal. O que para mim antes era normal, sabe? Tipo, matar barata, que seja, né? Eu me senti muito mal com aquilo, me deu um assim, tipo, não quero mais fazer isso, sabe? Isso não faz mais parte de mim, eu não me sinto bem com isso, não quero fazer mais. Porque é algo da mentalidade, é o instinto né? Foi meu instinto de proteção. Então, eu nunca tinha parado para observar isso, né? Era normal, não era uma coisa que eu questionava. Então, eu acho que hoje a gente se questionar, né? Questionar os nossos comportamentos, questionar as nossas atitudes, né? As nossas ações, isso apoia essa mudança estrutural que a gente tanto quer, né? Isso ajuda, isso contribui para, né, para essa mudança que a gente quer mesmo, de fato. Para mim, nunca foi tão claro isso, assim, de que eu faço parte da mudança que eu quero que aconteça. Não sei se respondeu. Ela agradeceu, sim, aqui. Sabe aquela frase, repete, por favor, que você falou que entre o certo e o errado tem um campo? Para além de certo e errado, existe um campo. Eu me encontro com você lá, eu me encontrarei com você lá. É do Rumi. Depois, se vocês quiserem procurar frases do Rumi, tem coisas muito bacanas. Tem coisas que me marcaram muito, assim, na CNV. Eu acho que essa frase traz, e é um pouco até dessa questão estrutural, que é um desconstruir meu nessa intencionalidade, que estou falando agora como aluna, nessa intencionalidade de querer criar um campo em que eu e o outro vamos nos encontrar, né? Eu acho que isso me marca bastante, assim, na CNV. E tem mais uma pergunta aqui. Nessa época remota, né, alguma dica para aplicarmos a CNV no momento que nos comunicamos apenas de forma remota? Sim, com certeza, né? Acho que é um momento que a gente tem mais oportunidade disso, e até de compreender um pouco mais o outro também, né? Compreender a gente e o outro. Então, a gente está vivendo um cenário todo mundo muito parecido, né? Assim, de incertezas, de medo, né? Enfim, então, compartilhando sentimentos parecidos, né? Então, isso mesmo que a gente falou hoje sobre a empatia, né, sobre a autoempatia também, de tirar o chicote da nossa mão, né, e que a gente parece que tem que fazer tudo, né, caramba, tinha que estar aproveitando a pandemia, sei lá, para fazer ginástica, para emagrecer, para cuidar dos filhos, para cuidar não sei o quê, tem um monte de coisa que a gente podia fazer, né, a gente fica se cobrando, que parece que todo mundo na internet faz um monte de coisa que a gente não faz, né, e, enfim, eu acho que tirar um pouco essa autocobrança né, de ser super-heróis, né? E do outro também, né? Então, acho que ter esse cuidado de se olhar e olhar os sentimentos do outro, né? De interessar pelo que o outro está sentindo, de abrir os nossos ouvidos para cuidar da gente e do outro. Acho que não tem mesmo outro caminho, né? A gente escolheu esse tema hoje, nessa pincelada, esse pedaço da CNV, da escuta empática, da empatia, porque, de fato, é o que o momento requer mesmo da gente, né? E um outro tema que eu tenho me aprofundado muito também é o da compaixão, né? Que parece parecido com empatia, mas
tem algo a mais aí na compaixão, né? A gente ter autocompaixão e a compaixão pelo outro e trazer a questão da empatia para uma ação, né? O que eu posso fazer, né? Para apoiar no sofrimento do outro, né? Para apoiar no meu sofrimento. Então, é um momento em que a gente mais está precisando disso, né? Em todos os sentidos. Tanta gente com medo, tanta gente perdendo tanta gente querida, né? Mesmo que você não tenha perdido alguém da sua família, a gente vê nas redes sociais as pessoas sofrendo, né? Com tanto sofrimento, né? Com essas perdas e tudo mais. Fora todas as outras perdas, né? É um momento que a gente está vivendo muito luto, muitos lutos, né? Não seja por família, por pessoas, né, falecendo, mas por emprego, desemprego, enfim, vários lutos, né, de não poder sair na rua de qualquer jeito. Então, a CNV fala muito sobre isso também, né, de lutar e celebrar, né, tem tempo de lutar, coisas e tempo de lutar e de celebrar também. Então, eu acho que o segredo, né, mas o caminho que eu tenho procurado colocar em prática dentro da minha casa, principalmente, é esse de escutar e de me escutar. Então, acho que o me escutar e escutar o outro, isso para mim tem sido muito valioso. Cíntia, para a gente respeitar o horário, eu vou encerrar aqui as perguntas, ficaram algumas, e a gente pode responder, né? Você pode responder, a gente envia junto com o material que você também já colocou disponível. Eu quero agradecer muito, muito, eu estou muito feliz de trazer uma querida amiga para esse grupo que agora eu também faço parte, para a gente colocar na mesa e conversar sobre humanidade, sobre respeito. Isso para mim é muito importante. Quero te agradecer muito a disponibilidade, Cíntia, de estar aqui conosco essa noite, e a todos vocês que também vieram compartilhar com a gente esse tema. Nossa, eu agradeço demais também, todo mundo que está aqui com a gente, né, essa oportunidade de... é sempre uma troca, né? Então, vocês perguntam também, me fazem pensar, né, me fazem me colocar aqui no lugar e como eu estou trazendo isso para dentro de mim, para dentro da minha casa e quais são as oportunidades que eu tenho, né, de avançar. Então, eu acho que esse momento para mim é muito precioso, é muito rico, de verdade. Eu olho para vocês assim, eu tenho vontade de estar pessoalmente, né, que a gente estivesse num local presencial. Acho que eu ia sair meia-noite, porque eu ia querer dar um abraço em todo mundo, né? Eu sou muito de gente, muito relacional, assim. Então, enfim, eu sou muito apaixonada pelo ser humano e tem sido meu investimento aí em me conhecer para conhecer as outras pessoas, né? Eu tive depressão e pânico em 2002 e a partir dali eu quis entender o que tinha acontecido comigo, porque ninguém merece sentir isso. Então, falei, quero estudar e quero aprender para poder compartilhar com as pessoas e para que todos nós possamos ter uma vida mais pacífica, mais feliz e compartilhar de momentos maravilhosos aí com todo mundo. Então, muito feliz mesmo, assim, muito grata de estar aqui com vocês, da disponibilidade de vocês em me dar essa oportunidade também de compartilhar. Muito obrigada, Cíntia. Em nome do INSPER, a gente te agradece por esse compartilhamento aqui de experiência, de toda essa bagagem que você traz, compartilhando aqui com a nossa comunidade. E quero dizer que a gente vai enviar para todos os inscritos um e-mail compartilhando esse material que a Cíntia vai deixar disponível. E esperamos vocês nos próximos eventos com a gente. Vai ser incrível poder contar com todos vocês. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, meninas. Boa noite. Obrigada, gente. Bom descanso. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.